grande chamado, todos têm uma vocação e nós devemos estar atentos ao que Deus quer falar com o ministério para esta obra se realizar cada dia mais, com mais perfeição nas nossas vidas, amém? 1 Timóteo no capítulo 3, glória a Jesus. Nossos ouvintes aí de trás também pode abrir a sua Bíblia. 1 Timóteo 3, para a nossa leitura da noite. Louvado seja Deus. Mais um culto nos concede de estar realizando aqui na Igreja Assembleia de Deus, Palavra e Vida, né? Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus pela vontade do Senhor. Temos glória a Deus. Sim, então, estamos prontos? Oh, glória. Amém. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado. Não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeição em toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações segundo a tua vontade. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Começando, irmão, essa pregação de hoje, é uma pregação assim, tão clara para nós, toda a igreja. Estamos incluídos aqui nessa obra, nessa mensagem de hoje. Esta é uma palavra fiel. Se nós desejamos de Deus, o episcopado, ou seja, exercer ministério, nós desejamos isso a cada dia mais. Então, aqui está uma excelente orientação do apóstolo Paulo. Se alguém deseja, excelente obra deseja. Portanto,
tem alguns requisitos para se preencher. Tem algumas e ele começa a primeiro ponto: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A primeira característica que nós temos que ter. A primeira característica de alguém que quer exercer ministério, ele deve preencher esse requisito: seja irrepreensível, né? Irrepreensível, uma pessoa que se destaca, uma pessoa que é ali sincero, hospitaleiro, né? Aleluia. Honesto, sóbrio, vigilante, marido de uma mulher, apto para ensinar. Esse é o requisito primeiro que o apóstolo Paulo diz. Interessante, né, irmãos? Quando você preenche esse requisito, você consegue ter autoridade, confiança do ministério para você exercer a obra, né? Não foi por menos que o apóstolo, parte importante para nós. Já pensou se eu não tivesse uma esposa, como que eu ia fazer a obra? Já pensou se eu não fosse vigilante, como que eu ia fazer a obra? Já pensou se eu não fosse sóbrio, se eu não fosse honesto, que eu considero isso que eu sou, né? Assim como vocês também, a maioria de vocês, ou todos vocês, né? Honesto, né? Louvado seja o nome de Jesus. E com isso, você tendo essas qualidades, você está pronto para também ensinar, ou seja, passar a experiência. Tem algumas exceções, mas aqui é o ponto de partida. O primeiro ponto foi destacado, né? O primeiro ponto que foi destacado para nós podermos fazer a obra de Deus. Então, interessante esse primeiro ponto do apóstolo Paulo. Seja irrepreensível. Quer dizer, uma pessoa que você não tem como você dizer para a pessoa que ela está fazendo uma coisa errada. Porque ele busca ser vigilante. Ele busca fazer o que lhe manda fazer. Ele tenta ser vigilante, ele esforça-se para isso. Então ele consegue, aleluia, a atenção do ministério, né? Apto para ensinar. E aí vem o terceiro ponto, ou seja, o segundo ponto, já no terceiro versículo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha aí, irmão, as qualidades destacadas aqui pelo apóstolo Paulo nessa noite. Aí nós vamos entender essa palavra interpretando o que a palavra significa, porque se a gente ler e deixar no ar, esquece, né? Temos que destacar, observar palavra por palavra. Não dado ao vinho. Existem vinhos de contenda, existe vinho de álcool, existe vinhos que traz confusão. O apóstolo Paulo, em outro versículo, falava: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, não dado ao vinho quer dizer não dado à contenda, não dado a embriagar-se com o vinho da contenda. Esse vinho da contenda também está relacionado ao fermento dos fariseus, que é a palavra que vai te desanimar, aquilo que você ouve para te distanciar da comunhão, para tirar você da presença do Senhor e do propósito e o compromisso que Deus colocou na tua vida. Então o apóstolo Paulo diz: não dado ao vinho, não espancador. Não espancador, irmãos. Ninguém pode ser espancador, né? Ô glória. Não cobiçoso. Cobiçoso fala de inveja, de querer coisa do outro, né? Não, Deus deu para um, que Deus abençoe. Eu vou pedir que Deus, se for da vontade de Deus, vai dar para mim também. Não de torpe ganância. Ganância é ganância, de querer cada vez mais. O que tem não satisfaz, sempre quer mais, o que tem não satisfaz, nunca satisfaz. É uma ganância, faz até assim negócios para se beneficiar de uma forma ilegal, porque é ganancioso. Então, não de torpe ganância. O homem de Deus não pode querer enganar, né? Não pode querer
passar um objeto para outro, dizer que que ele está em perfeito estado, e aí você vende por um determinado valor e depois está estragado aquilo e não vale aquilo que você disse que valia, e aí você está com ganância, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, irmãos, é importante essa palavra: não contencioso e nem avarento. Contencioso, irmão, é interessante essa palavra contencioso. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Contencioso, irmãos, é você estar sempre discordando. Não aceita o que Deus coloca como direção para o ministério, para a obra de Deus. Você nunca aceita a doutrina, o ensinamento, é ser contencioso. Porque diz a Bíblia ali, em 1 Coríntios 11, versículo 13 ou 14, que se alguém quiser ser contencioso, ou seja, não querer aceitar esse ensinamento, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Pronto. Então, contencioso é alguém que está sempre confrontando, sempre discordando, sempre batendo na tecla ao contrário. É isso aí, contencioso. Amém? Não avarento. Avarento é aquele que não abre a mão para ajudar quando pode. Não estou falando quando não pode, mas quando pode, não abre mão porque acha que vai ter prejuízo, né? Avarento, gosta muito de dinheiro, né? Diga glória a Deus. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, né? E governe bem a sua casa. Então esse é um dos requisitos. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, na nossa casa já começa o nosso teste. Deus começa a nos testar dentro da nossa casa. Porque o que nós fazemos ali em casa é o que nós vamos fazer também na igreja. Amém, irmãos? Porque a nossa casa é o local de você estar muito ligada com Deus também. Está muito atenta. Porque o inimigo, ele está em todos os lugares. Se ele achar uma brechinha, é isso que ele quer para entrar. Então você tem que ter vigilância, até mesmo dentro da sua própria casa, já fazendo ali como se fosse para Deus as coisas dentro da tua casa. Uma observação: chega um parente na tua casa, ah, irmão, deixa eu botar uma cerveja aqui na geladeira. Está errado. A casa é sua, a não ser que a casa seja daquela pessoa e você mora junto com pessoas ímpias, e aí é outra coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um filho que é ímpio, é outra coisa. Ele mora contigo, mas mesmo assim você tem que ser respeitado por ele. Como você respeita ele, ensina ele, tem que ser respeitado por ele. Se você der uma ordem, ele como filho vai obedecer, porque ele está debaixo da tua autoridade, né? Diga aleluia. Ele não está acima da tua autoridade, está abaixo da tua autoridade. Quando ele completa os 18 anos, que ele já se vira sozinho, ele vai ter uma direção a qual ele precisa, ele quer ter aquela direção. Mas enquanto ele está dentro da tua casa, ele vai obedecer a ordem do Pai, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, interessante essa palavra. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Essa palavra aqui é muito interessante também. Neófito, irmão, é sempre alguém que não aprende. Ele está sempre como iniciante. Está sempre perguntando tudo que já foi ensinado, mas não aprendeu. É neófito. Então ele não aprende, ele tem deficiência, né, de aprender. E começa a errar muitas das vezes aquilo que já foi ensinado, aquilo que já foi falado. Isso é ser uma pessoa neófita. Ela não consegue aprender, tem dificuldade de aprender. Então, mas está dizendo aqui para não neófito, porque dessa maneira, para que soberbecendo-se, quer dizer, vira uma soberba, para que não caia na condenação do diabo. Então, não é interessante ser neófito, né, irmão? Tem que aprender cada dia mais, se esforçar mesmo para que a palavra entre mesmo e você venha executar as obras de Deus. Convém também
que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do inimigo. Testemunho dos que estão de fora. O que é que estão falando lá fora do pastor? O que é que estão falando lá de fora? O pastor está dando mau exemplo? O pastor está conversando com as pessoas lá fora de maneira incorreta, de maneira indecente? Isso é errado. Então tem que ter vigilância, né? Para com os que estão de fora, porque você é um ministro de Deus, você é um servo do Deus vivo, então você tem que passar o quê? Aleluia, bons exemplos. Alguém vai te ver como um servo, como uma serva de Deus, uma pessoa que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora, se você começar a dar mau exemplo lá fora, ainda que ninguém queira, mas só em olhar, já vai julgar. Infelizmente é assim que acontece. E aí a gente fala assim às vezes, mas a maldade está no coração. Mas se você está vendo que está fazendo uma coisa que não é e continua fazendo, está dando ocasião para que alguém venha falar mais e mais, né? Aleluia. Então temos que ter bom testemunho para os que estão de fora também. Alguém tem que ver e dizer, não, ele é um cristão, ele é crente. Eu nunca vi ele bebendo, nunca vi ele dentro de um bar, nunca vi ele num jogo, nunca vi ele fazendo coisa ilícita. Então ele é um cristão. Bom testemunho para com os que estão de fora. Aleluia. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. É a mesma coisa na ganância. O vinho da contenda, né? O vinho, cobiçar, ou então cobiçoso é cobiçar as coisas alheias, né? Não sendo isso não é para estar nas nossas vidas, os diáconos, né? Para o diácono. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então só pode servir se forem irrepreensíveis, e a igreja vai reconhecer os que estão dando bons exemplos da igreja, os que estão fazendo a obra de Deus realmente com sinceridade. A igreja vai reconhecer, esses serão aprovados. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Eu estava meditando nessa palavra hoje sobre maldizente. Quer dizer que eu posso falar mal de você sem você estar perto de mim, né? Porque você não está ouvindo. Eu posso falar mal de você para alguém sem você estar perto de mim, que você não vai estar ouvindo. Eu posso falar? Mas por que tem gente que fala e acha que não tem nada a ver? Amém? Estava meditando nessa palavra. Porque depois de um tempo a gente escuta que as pessoas falam, só que fala depois. E a Bíblia diz assim, irmão, que aquele que defama o seu irmão às escondidas, Deus o destruirá. Então eu não posso falar mal de você quando você não está perto, e nem você falar mal de mim quando eu não estou perto. Pela Bíblia. Porque aquele que defama o seu irmão às escondidas, Deus o destruirá. E como que tem gente falando? Que a gente sabe depois. Não na hora, lógico que não. Se não pediu perdão, né, irmãos? Vai se afundando, em vez de pensar que está crescendo, que está se favorecendo. Aquilo ali não é nada, aquilo ali não é nada. Olha, meu Deus do céu. Em vez de nós sermos o que ele está falando, ele mesmo está se afundando. Porque quem defama os seus irmãos às escondidas, Deus o destruirá. Porque não tem coragem de falar na frente, porque sabe que não é verdade. Aí não fala na frente, porque vai ser... Na hora vai ter a palavra contrária, né? Aí não fala, porque tem o medo, né? Mas por trás fala. Então está dentro do contexto. Aquele que defamar o seu irmão às escondidas, Deus o destruirá. Você pode fazer uma crítica construtiva para ajudar. Agora uma crítica para desmerecer, para ofender, ou então para prejudicar o ministério daquela pessoa, a índole daquela pessoa, querendo transformar a pessoa num bicho, a pessoa um servo de Deus, a pessoa transforma a pessoa em um animal. E aí quando as pessoas pegam essas setas, quando chega perto de você, fica assustado, parece que é verdade tudo que falaram. Não é verdade? Então, irmão, da mesma sorte,
as mulheres sejam honestas e não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Tá difícil ser fiel em tudo? Esforça. Tudo dentro do teu limite. Você tem um limite dado por Deus. Você não é perfeita 100%. Mas se você se esforçar para ser fiel em tudo, você vai ser. Se não for 100%, vai ser alguma coisa, alguma porcentagem. 80, 90, 95, 99. Mas alguma porcentagem você vai ser. O importante é você se esforçar. Perfeito você não vai ser. Mas você se esforçando, Deus vai cuidando de você. O diácono seja o marido de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Olha aí. Esse versículo aqui muita gente confunde. Muita gente confunde. Tem pessoa aí que está com problema no relacionamento, não deu certo. Aí Deus tem uma obra para a pessoa realizar. E as igrejas que não têm a visão, não quer orar para Deus falar, porque já tem a sua visão formada na mente. Eles não aceitam esse tipo de pessoa que teve um problema lá atrás, no passado. Não aceita a pessoa e a pessoa fica até triste com aquilo, porque tem um chamado e acaba desistindo da fé. Acaba desanimando da fé. É o que está acontecendo aí, irmãos. Pessoas desanimando, pessoas perdendo a fé, pessoas frustradas, revoltadas com alguma situação, né? Porque a palavra que está sendo pregada está colocando ele vulnerável ao pecado. Não tem nenhuma oportunidade de ser edificado. Se você não pode se casar, você também não pode fazer a obra, porque o diácono tem que ser marido de uma mulher. Hein? E agora? Aonde esses pastores vão explicar naquele dia daquelas pessoas que estão se afastando do evangelho com essa visão, né, que é uma visão que derruba as pessoas, que não levanta as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio por homens, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo os casamentos, né? Timóteo capítulo 4 fala da apostasia dos últimos tempos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. É o que está acontecendo, irmãos. Os homens com a sua consciência, né, cauterizada, proibindo as pessoas se casarem. Calma aí. Eles são Deus? Eles são o quê? Se colocaram no lugar de Deus, e as pessoas também endeusaram eles, deram autoridade para eles como Deus, para definir ou decidir a sua vida? Ou Deus ele trata do presente e não do passado? Deus trata do presente para decidir o teu futuro. Ele não trata do teu passado, ele não consulta o teu passado para decidir o teu futuro. Ele consulta o teu presente. Como é que está o teu coração? Qual é a tua decisão? Qual é o teu objetivo? É isso que ele quer saber. E também na oração Deus revela, irmão. Quem está em pecado, Deus revela e você não vai praticar mais. Se você está orando a Deus para Deus desenrolar um problema na tua vida, uma situação, Deus está revelando que não é da vontade dele, que você tentar seguir aquilo, aí você vai estar em pecado. Mas se Deus direcionou você, falou que está no controle e ele está te abençoando nesta causa que você está orando, se ele está direcionando, é porque ele quer realizar uma obra, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, né? Muita confiança, os que exercerem com sinceridade, os que servirem bem como diácono. Diácono é servir. Quem que está servindo bem? Quem está sendo pronto para servir? Todos nós temos o ministério de diácono. Servir a Deus, servir a congregação, servir a igreja. Servir é trabalho, é servir. Jesus serviu, os discípulos serviram, os apóstolos serviram. Nós devemos servir. Nós não devemos negligenciar, irmão, esse ato de servir, porque para isso que nós nos chamamos, Deus nos chamou.
E aí Deus vai nos dar, nós vamos adquirir com isso, de tanto você fazer as coisas para Deus e com amor e carinho, Deus vai, aleluia, vai usar a igreja para reconhecer, porque adquirirão para si uma boa posição e uma confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado, em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Então tudo isso, irmão, é algo espiritual, é um chamado, é uma vocação que você tem diante de Deus. Deus tem um plano especial na tua vida. Faça tudo que Deus mandar, designar para você fazer. Mas vai pelos degraus. Vai subindo degrau por degrau, não vai... Você pode já exercer essa função a partir de agora. Você vai adquirir uma confiança na fé. Essa confiança em Jesus Cristo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e uma confiança na fé que há em Jesus Cristo. Amém? Então que Deus venha abençoar a todos com essa palavra nessa noite. Oh, glória a Deus. Vamos ofertar na casa do Senhor, irmãos? Quem puder ofertar. Glória a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento de oração nós oramos, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua compaixão, pedimos da tua graça, pedimos do teu poder, pedimos da tua sabedoria, pedimos da confirmação. Abençoa e prospera o teu povo em nome de Jesus. Quem oferta com alegria no céu. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando agora, irmãos? Foi para agora ali, vamos estar orando aqui. As pessoas, né? Ungir. Glória a Deus. Vamos estar orando aqui, levanta as mãos, irmão, para cá. Glória a Deus. O melhor está no final, hein? Senhor, toda a sua mão. Usa cada dia mais. Vamos nas minhas mãos, confirmando a bênção, o milagre, a providência de Deus, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a graça. Senhor, milagres, promessas de Deus. Amém? Amém. O melhor está no final. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, meu Deus, em nome de Jesus. A irmã guarda algum segredo, irmão? A irmã guarda, às vezes, algum segredo de casa. Assim, a gente guarda, irmão. Deus sabe, Deus vai se surpreender.
Senhor, põe tuas mãos, confirma essa vitória. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Confirma a tua bênção para a glória de Deus. Amém. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor. Repreende toda dor nessa perna, toda enfermidade. Joga por terra, Senhor, da glória, Deus Santo. Nós cremos na palavra, nós cremos na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem estiver enfermo, determina hoje a tua cura. Faz um propósito com Deus e contar um testemunho para a glória do Senhor. O Senhor é o forte, o Senhor é Deus. Para, meu Deus, edificar a fé dele, para consagrar o coração, para restaurar o Pai, dar força para que ele veja estar buscando a tua face, Senhor. Cura, Senhor. Amém? Quer fazer aliança? Não falou? É? Então, reconciliar, né? Reconciliar. Então tá, fala. Coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Diga, Senhor Jesus, nessa noite, eu me reconcilio contigo, nessa igreja. Quero te servir. Quero ter mais uma oportunidade. Nessa noite. Escreve meu nome. No livro da vida. Para o dia. Da vida eterna. Amém? Amém. Pessoas sem criança, Senhor. Amém. Confirma, Senhor, essa vitória dela nessa noite. Confirma a vida espiritual dela. Operando maravilhas para a glória do nome de Jesus. Grande obra. O Senhor começou a grande obra. Sua boa obra, você vai aperfeiçoar até completar a obra. Estamos orando a Deus aqui agora, pedindo ao Senhor que venha com a providência. Provisão. Autoridade. Amém. Glória de Deus. Aleluia. Amém. Levanta as mãos para cá, vem orar por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus amado, em nome do Senhor, eu vou desse casal, meu Pai. Cada vez mais eu quero me ministrando a tua palavra. O Senhor veio para nós fazer vida, com a sua família, Pai. Provando na caminhada para te dar as coisas que ele tem prometido. Né? Ele coloca por etapa. Cada dia coloca algo na tua mão. Amanhã coloca outro e vai, conforme a tua fé, a tua perseverança, ele vai colocando as bênçãos, vai entregando as bênçãos. Amém? Alguém quer falar essa noite?
Entendeu? Realmente foi aquilo que o Senhor mostrou como de acidente, por cima. De acidente. Cortou mesmo, eu falo com toda a certeza. Só porque nós estamos aqui agradando a nada. E ia se espatifar mesmo. Ia se rebentar mesmo. Porque a fúria está muito grande aí fora. E a igreja precisa ser ligada. A igreja precisa ser vigilante. Entendeu? Esse negócio desse vírus que está acabando com as pessoas. As pessoas estão com medo de vir na igreja, estão com medo de vir na oração, estão com medo de vir nos cultos, mas elas nem sabem o perigo que elas estão correndo. Entende? O Senhor manda falar assim. Eu falo com toda certeza, sem medo de errar mesmo. Entendeu? Sem medo de errar mesmo. Porque o anjo está aqui, assinando embaixo. E o Senhor vai falar muito mesmo nos nossos corações essa semana. O Senhor manda falar assim, e vai falar profundo mesmo. Nós temos que resistir mesmo na oração. Porque Deus não está brincando. Esse vírus veio por permissão de Deus, para Deus testar as pessoas realmente que vai ficar ou vai recuar. Louvado seja o Senhor, porque agora é decisão mesmo. Louvado seja o Senhor. Eu sei que a igreja veio aqui buscar uma resposta, mas vai levando outra resposta e a igreja não está se agradando daquilo que Deus está falando. Mas não importa, porque vai se ver com Deus, não vai se ver comigo não, porque eu não sou nada, mas Deus é na minha vida, não faço em nome do Senhor. E se ficar duvidando, Deus vai falar, vai fazer o que é para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor passou para me passar para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque não é fácil. Aleluia. Não é fácil. A luta que a gente estamos vivendo. Glória a Jesus. Não é fácil. A igreja, não é só nós aqui, não. É a igreja. É os servos e as servas do Senhor. E se vocês souberem, o mundo espiritual, você estava aqui 24 horas. Estava na igreja 24 horas orando, pedindo proteção para a sua família, para a minha família. Aleluia! O nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não dava brecha. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o Senhor. A igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não, igreja, não dá brecha. Não está. Deus não está. Deus está avisando. Não dá brecha para o adversário. O adversário está ali, ó, louco para tragar a nossa família. Aleluia. Vai tocar vai tocar naquilo que dói. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala assim: eu vou tocar naquele que é mais precioso para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, igreja, não morre. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui sentindo a presença do Senhor. Aleluia a Deus. Seja o nome do Senhor. Não está brincando. Aleluia. Não está brincando.
como o mundo aqui, ó, na terra, aqui, ó, existe. E essa limpeza que a irmã teve, irmã, é uma limpeza espiritual, não é limpeza de casa espiritual. Então a irmã precisa voltar do jeito que a irmã era antigamente, para voltar a ter a limpeza. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Deus manda para a irmã. Aleluia. Tá, irmã? Em nome de Jesus. Cada vez que eu não via às vezes na chave, Deus me chama. Eu joelhada aqui, por isso que eu tenho medo, por isso que eu levantei, estava orando joelhada. Eu vi uma voz muito linda falando. E falava assim, não tem. Eu ficava uma voz assim, não tem. Eu vou ficar a igreja toda levantar. E não é o pastor Juvenal que passa, não, porque eu vejo o pastor Juvenal passeando. Eu abro a vista, eu vejo ele passar. Mas quando ele vai, eu não consigo branco, eu sempre vejo ele branco quando ele vai. E a igreja tinha racha, tinha cobra dentro também. Para quem não vigiar, beleza, se eu vigiar, eu vou dar. Eu preciso vigiar. Eu vou falar rapidinho minha perna, que estava muito vermelha, como você não viu, né? Eu fui o fim de mestre, nenhuma vez, que essa vida ficou curada pelo coração de Deus, né? Glória a Deus. Vem, Fala, você fala Deus. muito alto. Fala bem baixo, bem Vai baixinho. lá, Vem. você fala muito alto, vai lá. Fala alto. Amém, irmão? Vamos orar. Eu queria que você falasse de Deus, né? Na verdade, Amém, irmão? Vamos orar. Vamos orar, Deus? Vamos orar e agradecer. Visita não tem nada, não, né? Eu vi um anel no dedo do pastor, O anel, né? fiquei olhando assim, o senhor estava com a aliança no pé. Graças a Deus. O anel de autoridade. É, Aleluia. é que era para mim ter comprado, mas não comprei. Mas já, espiritualmente já está, né? Amém? Eu ganhei um anel de formatura, né? De autoridade. E ele ainda não comprou. Precisa, vai, só um pouquinho. O irmão tá, não pode deixar eu levar para casa, não. Eu conheço o seu terreiro, eu conheço o povo lá dentro. Mas Deus não mostra o nome, só mostra o homem. O homem é baixinho, forte. Mas ele não me mostra do jeito do homem. Você vigiar com o outro. Nada, Deus manda tu vigiar. Eu posso o tamanho do homem, baixinho, forte. Mas ele não me mostra a ponta do homem. Por duas vezes Deus mostra vigia. Não sei se você vigia, mas cuidado. Mas esse Deus está. Porque ele acaba sempre pelas costas. Vamos orar, irmãos, agradecemos ao Senhor, né? Graças a Deus. Obrigado, Deus amado, Deus querido, Deus todo poder, toda glória. Tudo que o Senhor falou conosco, pela tua palavra, pelos louvores, pela edificação, meu Deus, da nossa fé. Nós estamos aqui te adorando, te agradecendo pela beleza da tua santidade. Leva cada um na tua paz. Leva, meu Deus, abençoando a cada irmão, irmão. Colocando na mão de cada um, Senhor, uma bênção especial na vida de cada pessoa, Senhor, presente nessa noite. Para a glória do nome de Jesus, declaro que haja todas as bênçãos necessárias Glória a na Deus. vida do Aleluia. povo de Deus que se encontra. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos em Cristo. Eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Final. Ei! Só gostaria de te pedir um favor que eu sou